Queria te convidar a abrir a tua Bíblia, Mateus capítulo 8, a partir do verso 18. Mateus 8, a partir do verso 18. Mateus capítulo 8, a partir do verso 18. Leremos até o verso 22. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Amém? Irmãos, no final da Primeira Guerra Mundial, alguns filósofos já vinham prevendo o fim das religiões. Eles acreditavam que, a partir daquele momento, a tendência da religiosidade na humanidade era cair de maneira drástica. E eles erraram, porque nós não temos visto com tanta frequência, né, pessoas que não creem em nada. Claro que o número de ateus aumentou, de agnósticos e tal, mas ao mesmo tempo a gente percebe igrejas lotadas, não é verdade? Coisa mais fácil da gente ver é engraçado. Acaba os cultos aqui domingo, o pessoal, vamos logo jantar, procurar um lugar para comer, porque os crentes estão saindo tudo uma hora dessa das igrejas de Anápolis. Então, onde você chega, só tem crente nos restaurantes, né, Luciana? Você bate o olho, você vê. O evangelho, o cristianismo tem crescido, a gente tem visto isso. E o que chama a atenção é que, na época de Jesus, a palavra de Cristo naqueles dias atraiu muitos para si. E a grande questão é, que qualidade de discípulos andavam com Jesus? Porque havia os 12, havia um grupo de 70 e havia a multidão que estava sempre com Jesus. E nós temos encontrado as multidões por aí. E é importante a gente tentar identificar quem nós somos dentro desse grupo. Que tipo de discípulo nós temos sido no meio desse grande grupo chamado igreja, onde a gente não conhece todo mundo, onde cada um tem a sua vida, tem a sua realidade, tem o seu dia a dia, tem o seu histórico, e que, às vezes, a gente consegue conhecer alguns de maneira mais específica, de maneira mais íntima. E a gente começa a se preocupar, a gente deveria começar a se preocupar com que tipo de grupo eu me identifico dentro dos seguidores de Jesus. Olha só o que acontece aqui, verso 18. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, Jesus já estava aqui no ponto do seu ministério que ele tinha dificuldade para andar. Jesus ele já não conseguia passar despercebido pelas cidades. As pessoas reconheciam Jesus, as pessoas queriam ser beneficiadas pelos milagres, pela palavra, pela mensagem de Jesus. Pessoas queriam ser libertas por Jesus e ele vivia sempre muito cercado. E chega nesse momento, Jesus ele resolve se afastar da multidão. Jesus resolve se afastar daquele grupo que o estava cercando. E é interessante porque a gente começa a notar nesse tipo de passagem como de fato havia uma diferença. Nem todo mundo era igual dentro daquele grupo. Nem todo mundo tinha o mesmo interesse dentro daquele grupo que seguia Jesus. E
o texto vai trazer para a gente aqui dois homens que representam dois grupos, embora em Lucas vá falar de um terceiro homem. Eu queria me concentrar no texto de Mateus, que ele foca aqui apenas em dois homens. Primeiro deles está aí a partir do verso 19, queria que você acompanhasse a leitura novamente, que pode ser identificado como aquele que é inconsequente, é aquele que não mede, aquele que não avalia as coisas. Olha só o que aconteceu. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Naqueles dias, Jesus tinha os seus rivais. Jesus era um mestre que não tinha uma formação teológica, não tinha diploma. Jesus não foi aluno de nenhum rabino, mas Jesus roubou a cena. E o texto fala, os evangelhos falam que Jesus, ele pregava como quem tinha autoridade. Então, em muitos aspectos, Jesus pregava a mesma mensagem dos escribas, dos fariseus. Mas ele era identificado como alguém que, além de ter uma interpretação diferente da lei, ele passava aos homens. E a gente imagina, Jesus com 12 anos foi encontrado discutindo a lei com os mestres da lei. Imagina com 33 o que é que não estava fazendo. O fato é que Jesus despertava inveja, Jesus despertava um certo rivalismo no coração dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos teólogos da época. E nesse momento chega um escriba, e isso chama atenção. Era um homem que reconhecia o ministério de Jesus, era alguém que via em Jesus como o Messias, e ele chega para Jesus e ele faz uma declaração aqui apaixonada, né? Jesus, para onde tu fores eu vou. Sabe o que aquele homem está pedindo? Eu quero ser um dos 12. Porque no momento em que Jesus entra no barco, Jesus entra para poder se afastar da multidão, para ter um tempo à parte. E aquele homem, ele não quer fazer parte da multidão, ele quer estar mais perto de Jesus. E aquele homem chega para Jesus e fala: Senhor, para onde você for, eu vou. Para onde o Senhor for, pode contar comigo, que eu sou, como diz, eu sou pau para toda obra. Pode contar comigo. E aparentemente, a gente olha a disposição desse homem como algo louvável, como algo a ser admirável. E algumas pessoas não entendem por que é que Jesus deu um banho de água fria nesse homem. Porque ele chega para Jesus falando o que talvez todo mestre gostaria de ouvir de um discípulo. De falar assim, ó, pode contar comigo. Não sei se os outros vão ter condição, vão ter coragem de te seguir, mas para onde o Senhor for, eu vou. Porém, olha só a resposta de Jesus. Verso 20. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Queridos, Jesus não está aqui jogando a palavra no vento. Jesus está aqui revelando o coração daquele homem. Sabe o que aconteceu? O lugar dos 12 era um lugar desejado. Quem não queria ser amigo e andar com Jesus para cima e para baixo? Às vezes Jesus mandava avisar, ó, tal hora do dia eu vou estar em tal lugar. E aí a multidão se preparava, se dirigia àquele local. Muita gente estava ali. A gente vê que havia um grupo menor, chamado grupo dos 70, que era um grupo que Jesus acompanhava de forma mais direcionada. E havia os 12. Então fazer parte dos 12 é muito bom. Eu acho engraçado porque algumas igrejas que têm esse negócio de discípulos, né? Aí tem aquela linha, a árvore genealógica, né? Eu sou discípulo de fulano, e todo mundo quer ser amigo do pastor, porque parece que dá um certo status, não é verdade? Ser amigo do pastor dá o status. Eu não sou qualquer um. Então, em igrejas onde isso é cultivado, ser amigo do pastor parece que você está mais próximo até de Deus. É uma grande besteira. Então, Jesus, um mestre badalado,
Todo mundo falava de Jesus. Todo mundo, vírgula, né? Jesus fazia milagres. Jesus curava pessoas. Jesus expulsava demônios. Jesus multiplicava pães. Então aquele homem falou: rapaz, eu quero andar mais perto de Jesus. Eu quero ser parte, eu quero estar junto com esse grupo menor, esses 12 aí que caminha para cima e para baixo, que não larga do pé dele. Porém, querido, sabe qual é o problema? Aquele homem estava com um olhar glamorizado a respeito do ministério. Aquele homem viu as palmas, as palavras de admiração. Aquele homem enxergava aquilo que normalmente as pessoas costumam enxergar, só o lado positivo. Nossa, imagina ser um dos 12, eu quero ser o 13º, eu quero estar junto. Imagina eu contar os meus problemas para Jesus, ele me discipular, ele falar as coisas diretamente para mim. É isso que ele queria. Imagina passar com um bando assim, o pessoal olhando e falando: nossa, ele é um dos 12, ele é um dos 13. Ele é desse grupo mais fechado. Aquele homem via o ministério de Jesus e dos discípulos com uma certa pompa. E ele fala: eu quero fazer parte disso. Mas olha o que a resposta de Jesus responde a esse homem. Mas Jesus lhe respondeu, verso 20: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo: jovem, não sei se era um jovem, né? Certamente por ser um escriba já devia ser alguém da certa idade. Você não sabe o que você está pedindo. Você está achando que o ministério é brincadeira? Você está achando que são só flores? Jesus já dá logo na canela, falou: ó, o ministério é um lugar instável, inseguro, perigoso, cheio de oposições, cheio de dificuldades. Você não tem ideia do que você está pedindo. Você não tem ideia do que é assumir um compromisso verdadeiro comigo. Talvez você esteja pensando aí que quando eu estou afastado, eu sou recebido nos melhores hotéis das cidades. Só que você não sabe, eu fui expulso da Galiléia, fui expulso da Judéia, né? Jesus posteriormente foi expulso da cidade de Gadara, rejeitado pelos seus, morto em Jerusalém. Aquele homem estava achando que ia ser muito fácil ser um discípulo de Jesus. Como é que os discípulos de Jesus morreram, irmãos, no primeiro século? Todos martirizados. E é por isso que Jesus fala: ó, os animais, as raposas, que era muito comum naquela região, tem onde se esconder, tem onde se abrigar. Os pássaros da mesma forma. Mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ou seja, o ministério é um lugar inseguro. Mas não é só o ministério, irmãos, é um lugar inseguro. A vida cristã é uma vida insegura. Insegura em que sentido, queridos? A vida cristã não é moleza. A vida cristã, a gente se submete à perseguição. A vida cristã, a gente se submete à difamação. A vida cristã, a gente se submete a ter que negar a nossa própria vontade, ter que calar a nossa boca. E por isso que esse homem, a característica dele é marcada como alguém inconsequente. Existem pessoas que querem abraçar o Evangelho porque só vê as bênçãos contadas no domingo, no culto, liga a televisão, é um camarada contando que não tinha nada e agora virou um grande empresário. É isso, muitas pessoas têm se despertado por causa dos benefícios de seguir a Cristo. E é o que a gente ouve, e é o que, gente, é interessante isso. O que a gente mais ouve em grande parte dessas megas igrejas, mega pastores, é prometendo coisa que Jesus nunca garantiu.
Se você assumir um compromisso com Deus, se você entregar a sua vida a Deus, os teus pecados serão perdoados. Isso aí pode ter certeza disso. Mas achar que ser crente é garantia de que a gente vai comer o melhor dessa terra, a gente começa a interpretar, né, ressuscitando a lei, pensando na graça. Coisas que eram prometidas para Israel, agora a gente começa a ressuscitar, porque a gente acha que o sinal de alguém aprovado por Deus é não adoecer, é ter uma vida confortável, é ter estabilidade financeira, saúde, emocional. Mas Jesus diz: está pensando que vai ser fácil? E é por isso, queridos, que a gente não pode diminuir o padrão do Evangelho para facilitar, para ficar mais atrativo. A gente não pode fazer isso, Jesus nunca fez isso. Nunca baixou o nível para poder ter mais adeptos. Como muitas faculdades particulares, tem muitas que não fazem um vestibular difícil, porque sabe que se for muito difícil, o povo não entra. Mas como a federal, por exemplo, quer diminuir o funil, bota uma prova muito difícil, que é para peneirar. E Jesus nunca baixou o padrão do Evangelho, pensando assim: nossa, se eu exigir nesse nível, eu vou ter poucos seguidores. Chegou a hora que Jesus falou para os próprios discípulos, para os 12, vocês não vão querer ir embora também, não? Porque eu não vou baixar o nível do discurso para poder adequar pessoas que não estão dispostas a tomar a cruz e me seguir. Então, irmãos, pensar que seguir a Cristo é garantia de vida confortável é um grande engano que Jesus nunca ensinou aos seus discípulos. Pelo contrário, a igreja primitiva foi uma igreja extremamente consciente de que seguir a Deus era tomar a cruz e morrer. Inclusive literalmente. Então, irmãos, nós não podemos ter uma visão inconsequente dessa. Só enxergar um lado. Não estou dizendo que ser crente é a pior coisa do mundo, não, gente. Pelo contrário. Mas entrar na vida cristã esperando tranquilidade, facilidade, é algo terrível. E é por isso que muita gente desvia. É por isso que muita gente pula do barco. Porque a propaganda que foi feita foi outra. A propaganda que fizeram foi outra. Eu já vi pessoas falando: rapaz, depois que eu converti, minha vida só desandou. As coisas só dão errado. E a pergunta é: desandou em que sentido? Mas quando a gente entra consciente de que a vida cristã, ela exige sacrifício, exige renúncia, a gente não se assusta com as coisas que acontecem. Às vezes dá uma baqueada na gente, mas a memória volta e a gente lembra que nós fomos chamados para tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Amém? Em segundo lugar, verso 21, apresenta agora um outro polo dos seguidores. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Esse agora é o discípulo procrastinador. É aquele discípulo que nunca faz com prontidão aquilo que Deus pede. Ele nunca está disposto a abrir mão, de fato, daquilo que ele deve abrir para poder fazer a vontade de Deus. Ele vive prometendo: ó Deus, no momento que isso acontecer, eu vou me envolver de fato com o ministério, com aquilo que o Senhor tem para mim. E é isso que acontece. Em Lucas fala que Jesus, o primeiro se ofereceu. Se ofereceu: Senhor, para onde o Senhor for, eu vou. O segundo, Jesus falou: vem, segue-me. Ele falou: Jesus, mestre, deixa eu sepultar primeiro meu pai. E aqui, queridos, algumas pessoas acham que o pai estava dentro de um caixão esperando o sepultamento, e Jesus falou: não, se fosse, Jesus teria toda a autoridade para fazer, mas não foi o caso. O que aquele homem estava dizendo é: Jesus,
o meu pai está idoso, não vai demorar de morrer não. Então, deixa eu cuidar do meu pai, deixa eu esperar meu pai chegar ao final da vida, eu vou sepultar, então eu vou cumprir minha responsabilidade com ele. E aí, Jesus, pode contar comigo, que aí para onde o Senhor for, eu vou. Pode contar comigo. Isso é um problema muito sério, irmãos, porque a gente começa a observar a nossa vida cristã e a gente percebe o quanto a gente procrastina as nossas decisões a respeito do compromisso nosso com Deus. Como a gente fica procrastinando decisões importantes. Eu creio que todo mundo já passou aqui por aquela circunstância em que você sabe que Deus está te pedindo algo. Que Deus tem te cobrado algo no ministério, enfim, alguma decisão muito séria que você tem que tomar na sua vida. Que isso vai mudar completamente o teu relacionamento com Deus, vai mudar completamente a maneira como você serve a Deus. E lá no fundo do nosso coração a gente fica negociando, né? Deus, espera aí, Deus, está muito corrido agora, eu estou com muita conta para pagar. Deus, quando eu conseguir estabilizar minha vida financeira, pode contar comigo, Deus. Sabe aquele plano de evangelizar a escola, tal... Deus, deixa as coisas sentarem, ajustarem, que eu vou, pode contar comigo. Deus, deixa eu terminar esse tratamento, eu estou com a coluna meio ruim, mas quando terminar esse tratamento, que eu estiver bem de saúde, pode contar comigo, Deus, eu vou estar com toda a disposição para trabalhar. Não, Deus, eu sei que o Senhor me chamou para tal ministério na igreja. Deus, mas está tão corrido, eu vou casar. Eu estou naquela correria de casamento, Deus, então assim, não conte comigo para esse ano, mas para o ano que vem, pode contar comigo. Aí casa, né? Nossa, Deus, mas o início do casamento está sendo tão difícil, deixa estabilizar. Aí vem filho. Deus, deixa o menino dar uma crescidinha, né? Porque fica ruim para levar para os lugares, né? E a gente passa a vida fazendo isso, o menino cresce. Nossa, Deus, o menino está estudando agora, escola cara, eu estou tendo que fazer a hora extra direto, e a gente começa. Aí quando a gente já está velho, banguelo, oh Deus, se eu tivesse saúde, eu trabalharia para o Senhor feito um bicho. Mas o fato é que essas decisões, queridos, só se tornam desculpa para a nossa falta de comprometimento. Isso é muito ruim. Eu já me peguei nessa vergonha, sabe, de falar, não, Deus, isso aqui, não, pode contar, Deus, o ano que vem. E aí chega e você inventa uma outra desculpa, e você passa anos e você percebe que você não fez o que Deus queria. Você não assumiu a responsabilidade que Deus queria que você assumisse. Isso é tão ruim. Se olhar para a sua história, você vê quanto tempo você perdeu. Jesus falou o seguinte para esse homem. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Primeiro, quando ele se refere aqui a mortos, deixe os mortos, agora ele já se refere aqui em relação à morte espiritual. Deixem os mortos, ou seja, deixem aqueles que não têm compromisso comigo, serem dirigidos pelas coisas desse mundo. Deixe que os descrentes se preocupem com as coisas que não diz respeito ao meu reino. Quanto a você, vem e segue-me. Você é crente. Jesus afirma que aquele homem ali só precisava, tanto que Jesus o chama. Aquele homem era convertido. Os dois eram. Os dois criam em Cristo. Mas um era inconsequente e o outro um procrastinador. Foi a desculpa que ele deu. Esse já sabia das implicações. Esse já sabia provavelmente como ia ser duro ser um discípulo de Jesus. E ele fala, Senhor, deixa eu cuidar do meu pai primeiro. E muitas vezes a gente começa a se esquivar das nossas responsabilidades justamente porque a gente tem consciência do preço que a gente vai pagar com aquilo.
E não é fácil, queridos, porque é o seguinte, a gente já vive uma vida corrida. Aí o camarada fala, rapaz, eu sei que Deus me chamou, eu tenho uma vocação para o serviço, eu sou um diácono. Eu sou uma mulher que eu tenho dons para cuidar de criança. Mas Deus, deixa as coisas acalmarem, Deus, porque um dia eu vou me envolver, pode contar comigo. Porque lá no fundo, não quer fazer sacrifício, vai demandar tempo, vai ter que se organizar. Sabe, aquelas regalias que a gente tinha de final de semana e não ter compromisso com horário, com dia, com nada, vai começar a ser cobrado de nós. E muita gente não quer esse tipo de compromisso, de responsabilidade. Mas o que Jesus nos chama é para que a gente tenha uma visão equilibrada a respeito do que é ser comprometido com o Evangelho, o que é tomar a cruz. Acho que eu contei para os irmãos aqui a história de um homem que... História mesmo, né? Não é verídica não. Camarada, anos filiado num partido, o presidente do partido chegou para ele e falou, rapaz, tem quanto tempo que você é filiado no nosso partido? Rapaz, já tem 50 anos. Cara, você faria qualquer coisa pelo nosso partido? Faria, qualquer coisa. Se você tivesse 2 casas, você daria uma para o partido? Daria, com certeza. Nossa, você é um cara comprometido mesmo, né? Vem cá, mas se você tivesse 2 carros, você daria um carro para o partido? Daria sim. E se você tivesse 2 motos, você daria uma para o partido? Daria. Estou falando, rapaz. Esse partido é minha vida. E se você tivesse 2 bicicletas, você daria uma para o partido? Daria, eu estou falando. O cara olhou assim. Vem cá, mas se você tivesse 2 galinhas, você daria uma para o partido? Aí ele, não, aí não. Cara, eu não entendi se você daria uma casa, daria um carro, daria uma moto, daria uma bicicleta, mas se você tivesse 2 galinhas, você não daria uma para o partido? Por quê? Não, porque eu tenho as 2 galinhas. Então, queridos, a gente fica prometendo aquilo que a gente não tem porque é fácil, né? Quando sabe? Então é muito fácil a gente prometer as coisas quando a gente não tem. A gente fica negociando assim com Deus. Nossa, Deus, mas se eu tivesse dinheiro eu ia abençoar tal família. Gente que é infiel no pouco, é infiel no muito. Quem não consegue arranjar tempo para servir a Deus, quando não tem tempo, quando tiver, não vai arranjar também, ele vai arranjar uma outra coisa. E Deus quer de nós o sacrifício de amor. Sacrifício de amor, é isso. Sacrifício de amor, queridos, é aquele sacrifício do camarada apaixonado, doido para casar. Gente, quando Tamires morava na casa da mãe dela, era lá no posto do Cebolão, lá perto do Los Pampas. Gente, eu ia de bicicleta daqui do Vila Verde, à noite, e voltava. Já saí daqui de ensaio, 9h30 da noite, só para dar um abraço nela e voltar. E não achava sacrifício nenhum, achava bom. Apaixonado é bicho besta mesmo, né? Mas é isso que Deus espera de nós, sacrifício de amor, é fazer esse tipo de coisa com o coração feliz, com o coração alegre, sem ficar fazendo conta, sem ficar ponderando as coisas, reclamando. É isso que Deus quer de nós.